Hoje me bateu a ideia de fazer um vídeo diferente aqui. Geralmente eu falo muito sobre produção musical e eu insisto muito que a parte musical é mais importante do que o áudio, etc. e tal. Mas hoje eu vou falar de música de uma forma um pouco diferente. Falar um pouquinho sobre as influências que eu tive, que a gente acaba tendo e que as gerações mais novas possivelmente não vão ter porque as situações, as circunstâncias são totalmente diferentes, né? Meu irmão entrou em contato comigo e ele estava com uma dificuldade para lembrar do nome de uma música. Ele queria ouvir a música e não lembrava o nome da música. E ele cantou um trechinho, eu falei, pô, é da Angela Maria, né? Eu lembro disso. Mas eu não sei o nome da música também. E aí, eu estava ontem lavando roupa, né? Tava com tempo vago, eu peguei, entrei no Spotify, peguei um monte de discos de grande sucesso da Angela Maria, ouvindo, não. Acho que fiquei quase uns 40 minutos até. É essa, né? É essa música aqui. A música chama Lábios de Mel. E é uma que tem um. Quem tem a minha idade mais ou menos conhece essa música, porque tocava bastante na TV, né? Eu tô com 54, né? Quem tá beirando 50 aí deve ter ouvido. E aí desencadeou um monte de pensamentos na minha cabeça. Porque a gente tinha TV aberta, por exemplo, não tinha ainda TV a cabo, não tinha YouTube, não tinha nada disso. Então, quando a gente queria assistir alguma coisa, tinha que estar passando naquele horário, ou então a gente se adequar a assistir naquele horário. Eu falo sempre, por exemplo, sei lá, o Globinho, né? TV Globinho passava em tal horário pela manhã, eu tinha que estar disposto na manhã para poder assistir, porque se eu quisesse assistir à tarde, não tinha. Né? Não tinha essa coisa como meu filho mais novo entra no YouTube, digita o que ele quer assistir, assiste on demand, né? Não tinha esse tipo de coisa. E a gente tinha poucos canais de TV. Né? Eu lembro que a gente tinha, aqui em São Paulo, era a TV Cultura, a TV Tupi, que depois virou a TVS, o SBT, a Rede Globo, Rede Record, a Gazeta e a Bandeirantes. Eram 6 redes de TV que a gente tinha. Uns anos depois surgiu a Manchete. Tá? E nas casas, as casas pobres, como era no caso da minha família, você tinha uma TV para a família inteira. Tá? Então, a hora que fosse passar, sei lá, novela, você tinha que assistir a novela. A hora que fosse passar o futebol, você tinha que assistir o futebol. Tipo, minha mãe quer assistir a novela, tem que assistir a novela, todo mundo. Minha mãe e minha avó assistiam. Quem quiser assistir TV vai assistir novela. Entendeu? Meu avô queria assistir futebol, todo mundo tinha que assistir o futebol junto. Entendeu? Tinha horário para fazer as coisas. E tinha uns programas em TV aberta que eram programas. Por exemplo, tinha o Almoço com as Estrelas, tinha o próprio programa do Silvio Santos, programa do Raul Gil, que já faziam programas desde antes de eu nascer, né? Tal, que levavam muitos artistas e levavam muitos artistas das antigas, assim, os medalhões, assim, né? Então aí que eu conheci Angela Maria, conheci Calbi Peixoto, Aguinaldo Raiol, Aguinaldo Timóteo, Nelson Gonçalves, Altemar Dutra, e tudo isso faz parte da minha formação, porque eu ouvi muito, entendeu? A gente ficava num sábado à tarde em casa e ficava passando os programas da TV, a gente podia estar brincando no chão da sala, tal, porque eu era pequenininho, mas a gente estava ouvindo aquilo, né? E a Ângela Maria tem uma coisa interessante. Minha avó, que era uma mulher forte, minha avó era a chefe da família mesmo, assim, né? E porque ela criou meu pai sozinha e tudo mais, né? Claro, com a ajuda das irmãs, isso, mas ela não tinha um marido e tal e tudo mais. E ela era uma mulher forte pra caramba, mas quando ela via a Ângela Maria na TV, ela começava a chorar descontroladamente. E a gente até tirava sarro, eu e meu irmão, a gente tirava sarro disso, porque era engraçado ver aquela mulher forte de repente fragilizada daquele jeito, né? E depois de muitos anos, acontece exatamente a mesma coisa comigo quando eu vejo John Lennon, Fred Mercury, sabe assim? É difícil de controlar. Esses dias faleceu, né, o Brian Wilson, eu passei o dia chorando, entendeu? E assim, não é nem que os Beach Boys sejam a banda que eu mais ouvi na vida, nada disso, mas a importância histórica da coisa, né, e tudo mais. Então eu vi uma sensibilidade ali na minha avó, eu passei a prestar mais atenção na Angela Maria cantando também, e ela é incrível, né? Ela é fora da curva total. E aí eu lembrei também, né? Essas coisas todas desencadeando na cabeça. Eu lembrei de um disco dos anos 90 do Ney Matogrosso que ele gravou só músicas da Angela Maria. Ele falou que não foram um sucesso da Angela Maria, foram músicas que ele achava que ficariam bem na voz dele, né? Ele é um puta intérprete, né? Um cara absurdo assim. E aí eu tava ouvindo de novo, né? Porque tem essa música, tem essa Lábios de Mel lá também. E tem, acho que é Só Vives pra Lua, que ele canta num dueto com a Angela Maria. E a Angela Maria já era uma senhora de idade ali e tudo mais. O Ney cantando lindamente a primeira parte da música. Aí entra a Angela Maria, ela leva a coisa para outro nível, sabe assim, ela é incrível assim.
E eu fiquei pensando nessas coisas todas, como a geração atual não vai ter acesso a isso se a gente não levar isso para essa geração atual, né? Eu tenho a sorte que os meus filhos acabam ouvindo algumas coisas que eu ouvi, até por osmose. Em casa a gente não costuma ouvir música em área comunal, tá? Não é comum, tá? Eu não tenho um aparelho de som que eu ponho uma música para todo mundo ouvir. Cada um tem sua estação de trabalho, meu filho está ali no fundo, meu outro aqui está aqui, ó. Tá aqui atrás, cada um está no seu cantinho, então o meu outro filho está no quarto dele, né? Cada um fica na sua, às vezes com fone de ouvido e tal. Mas mesmo assim tem essa influência, né? E eu fico pensando, pô, essa galera não vai conhecer Angela Maria, Aguinaldo Raiol e tudo mais. Você pode dizer, pô, mas isso é brega, isso é antiquado, tal, não sei o quê. Para pra ouvir, cara. Para pra ouvir, é rico pra caramba. É muito legal. Essa galera não vai ouvir bolero, entendeu? Eu sou um cara que eu toco em banda de metal desde moleque e eu ouvi bolero pra caramba, eu ouvi samba de enredo pra caramba, eu ouvi chachado, shot, sabe? Essas coisas todas. E isso tudo tá dentro do que eu faço musicalmente, tá? É difícil explicar, né? Mas isso tudo tá dentro de mim e quando vem uma situação que eu preciso usar alguma dessas influências, elas simplesmente fluem, porque eu ouvi isso minha vida inteira, né? E eu sei que é papo de velho, entendeu? A gente ficar preocupado com, o pessoal não vai ter a formação que a gente teve, eles estão perdendo, eles estão ganhando muita coisa também, porque tem coisa nova muito boa que eles estão ouvindo que a gente não ouve, tá? Mas assim, é só um papo de. Eu geralmente fazia os desabafos de madrugada, hoje eu estou fazendo à tarde aqui, falando um pouquinho a respeito dessa experiência e dizendo para vocês pô, ouçam Ângela Maria, tem muita coisa boa, tá? Vale a pena pra caramba. E lembrando aqui, ó, cadê? Aqui, ó. Ainda tá rolando a rifa dos meus monitores Neumann e vai ter o workshop produzindo bateria, tá? Produzindo bateria acústica, onde a gente vai falar sobre tudo na produção de uma bateria e a gente vai fazer a produção completa da bateria de uma música, tá? Desde da montagem, vou falar sobre escolha de equipamento, sobre acústica, sobre microfonação, falar sobre processamento de som. Depois eu vou fazer a mixagem e a masterização da música, tá? Que o batera vai gravar, para vocês verem como que é o processo todo, tá? Esse workshop é presencial aqui em São Paulo, tá? No dia 12 de julho, se eu não me engano, tá bom? Enfim, só queria falar sobre isso. Ouçam Angela Maria. Valeu. E ouçam Beach Boys.